Bem-vindos à nossa terceira aula da série de 10 minutos sobre Fundamentos da Fé. Hoje, a aula é sobre Cristologia, mas não como você aprendeu. Vamos mergulhar fundo para entender quem realmente é Jesus. Isso não é teoria, é a base da nossa guerra espiritual. Então, prepare-se, porque hoje vamos entender a pessoa que sustenta todo o universo. Jesus não é apenas o Salvador que nasceu em Belém. Ele é o Logos eterno, o Verbo que se fez carne, que já existia antes de todas as coisas. Antes do tempo, antes da criação, antes mesmo dos anjos, ele já era. Cristo não é uma criação, ele é o Criador de tudo, o que existe no céu e na terra. E quando a Bíblia fala da palavra, não está falando de um som, mas de uma pessoa. Tudo o que o Pai Celestial fala passa através do Filho. Ele é a expressão exata de Deus. É por isso que a palavra tem tanto poder, porque existe uma pessoa por trás dela, garantindo sua eficácia. A história de Jesus começa muito antes do Novo Testamento. Desde o Jardim do Éden, Deus prometeu uma semente que esmagaria a cabeça da serpente. A Cristologia é a revelação dessa vitória. Um plano traçado na eternidade para redimir a humanidade e derrotar o inimigo de uma vez por todas. E então, o Verbo se fez carne. Isso não foi apenas um nascimento, foi uma invasão do reino de Deus na terra. Deus entrou no nosso tempo, vestiu a nossa humanidade, mas sem nunca perder a sua divindade. Ele caminhou entre nós para nos mostrar como o reino funciona na prática. Durante sua vida terrena, Jesus demonstrou o poder do reino em um corpo humano. Ele curou os doentes, libertou os oprimidos, acalmou tempestades com uma palavra, exerceu autoridade total sobre demônios e multiplicou pães e peixes. Entender isso é a chave para viver uma vida sobrenatural hoje. Falando em autoridade, nenhum demônio pode resistir ao Cristo vivo. A nossa guerra espiritual só é eficaz quando se baseia na autoridade que Ele nos deu. Você não expulsa demônios na sua própria força, mas no nome daquele que já os venceu na cruz e os expôs publicamente. E a cruz não foi um acidente, um simples evento religioso. Foi uma transação legal poderosa. Naquele momento, Jesus tomou sobre si o pecado de todo mundo. Ele pagou a nossa dívida. Ieo fez iso. Removeu o direito legal que Satanás tinha sobre nós. Isso é cristologia aplicada diretamente no campo de batalha espiritual. Por causa da cruz, o sangue de Jesus se torna uma arma juridicamente válida contra o reino das trevas. O Apocalipse nos diz que vencemos o acusador pelo sangue do Cordeiro. Esse sangue não é apenas um símbolo, é a evidência legal da nossa vitória e da derrota do inimigo. E a morte de Jesus, ele não foi uma derrota. Ele não foi morto. Ele entregou voluntariamente o seu espírito. A morte se tornou um portal para ele. Jesus entrou no domínio da morte, não como uma vítima, mas como um conquistador, para assumir o governo sobre aquele território. Cristo não ficou descansando morto. Ele desceu às regiões inferiores, proclamou a sua vitória sobre as forças das trevas e tomou para si as chaves da morte e do inferno. A Cristologia nos mostra o fim do governo de Satanás sobre as almas que estavam cativas. E a ressurreição não foi apenas um grande milagre. Foi a sua entronização. Deus o declarou filho com poder. Ele se levantou com um corpo glorificado, com autoridade plena e com o governo celestial e terreno em suas mãos. A ressurreição é a assinatura de Deus, a prova de que o reino de Cristo é real e eterno. Depois veio a ascensão. Jesus ele não subiu de forma simbólica. Ele foi ocupar o seu trono de autoridade à direita do Pai, acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Hoje, ele governa ativamente sobre tudo. Cristologia é sobre governo, não sobre religião. E desse trono, ele atua como nosso sumo sacerdote eterno. Ele intercede por nós, nos defende do acusador e aplica continuamente o poder do seu sangue sobre nossas vidas. É por isso que nossa batalha espiritual tem cobertura. Temos um advogado no céu. É fundamental entender que Jesus Cristo não é uma memória histórica. Ele está vivo, ativo e reinando agora. Ele envia seus anjos
confronta as potestades que se opõem à igreja, conduz seu povo e distribui dons espirituais. A guerra espiritual é simplesmente executar as ordens do nosso rei. E este governo não é temporário. A cristologia é a escatologia em movimento. Jesus julgará os vivos e os mortos. Ele governará as nações com justiça e reinará para sempre, de forma visível, física e real. O seu reino não terá fim. Isso nos leva à nossa identidade. Se Cristo reina, a Bíblia diz que nós reinamos com Ele. A verdadeira cristologia não nos torna pessoas religiosas e passivas. Ela nos transforma em guerreiros de governo espiritual, em embaixadores do seu reino na terra. Então, como aplicamos isso na prática? Quando você ora no nome de Jesus, quando declara a palavra, quando expulsa demônios, quebra fortalezas ou consagra um território para Deus, você está executando a cristologia na prática. Você está agindo com base na autoridade daquele que já venceu. Agora, para selar esta aula no seu espírito, vamos fazer uma declaração de fé juntos. Declare com autoridade aí onde você está. Eu governo com Cristo. Eu tenho acesso legal ao reino. Eu sou coberto pelo sangue. Nenhuma potestade reina onde Cristo reina. Eu sou altar e território do Rei Eterno. Essa foi a nossa terceira aula. Para confirmarmos a sua presença neste discipulado, o seu engajamento é fundamental. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir, salve para rever depois e ative o sininho para não perder as próximas aulas. E o seu comentário de hoje, a sua matrícula espiritual, é: eu governo com Cristo. Escreva isso para declarar e firmar essa verdade no seu coração. Nos vemos na próxima aula.